Tô ligado, deixa comigo. Um abraço pra você que se liga no YouTube da Itatiaia, chegando com um pacotão de notícias do Cruzeiro. Hoje, em nome de TIM, com o 5G da TIM, você compartilha toda a emoção do futebol em tempo real. Surpreenda-se com a líder em 5G. Técnico Zé Ricardo, que chegou na última terça-feira para assinar contrato com o Cruzeiro. Na quarta, ele foi apresentado e comandou o primeiro trabalho. E até então, quarta, quinta e sexta. Neste sábado tem o último trabalho pela manhã na Toca da Raposa 2. Até aqui, muita conversa. O Zé Ricardo trabalhando muito a posição dos atletas em campo, né? Posicionamento, o que ele entende que o Cruzeiro pode melhorar. Cruzeiro que tem uma defesa bem sólida, sofreu apenas 20 gols. E tem um bom ataque, cria muito. O problema é que não coloca a bola na casinha. Então é o terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro. Ele disse, né, que não quer mudar muito neste primeiro momento para não embolar a cabeça dos atletas o que o Pepa vinha fazendo. Então ele vai pegar o que tem de positivo do trabalho do ex-treinador e colocando o dedo dele pouco a pouco. E o Cruzeiro certamente terá, imagino, uma boa postura, ainda melhor defensivamente. São assim os trabalhos do Zé Ricardo. Muito bem. O Cruzeiro que fecha a preparação no sábado pela manhã, na Toca, e no domingo os jogadores curtem folga. Para o duelo contra o Santos, na quinta-feira da próxima semana na Vila Belmiro, o Zé Ricardo não tem problema de contusão, não tem problema de cartão. Me refiro aos jogadores que vêm sendo relacionados normalmente para as partidas. Sobre o principal reforço do Cruzeiro, o Matheus Pereira, de 27 anos, completando nesta sexta-feira 33 dias de recuperação. Sofreu duas importantes lesões no joelho esquerdo, o ligamento cruzado posterior e no colateral medial. Não foi preciso procedimento cirúrgico, vem fazendo o trabalho de fisioterapia. Cruzeiro não informa o tempo de recuperação, mas o torcedor fica ansioso. Para esse tipo de lesão, pelo menos 6 semanas, 2 meses. Então, mais ou menos ali de recuperação. Ele está na quinta semana, entrou na quinta semana de recuperação. Se machucou no dia 6 de agosto, 18ª rodada do Brasileiro contra a equipe do Botafogo no Mineirão. Antes disso, havia entrado em Curitiba naquele empate 3-3 com o Atlético Paranaense. É o principal jogador do Cruzeiro, né? O salário mais caro. Falou que é cruzeirense de coração, né? É da terra. Então, o torcedor tem muita expectativa no Matheus Pereira. Contra o Santos, sem chance, fora de casa. Contra o Fluminense, fora de casa também, muito difícil. Acredito que ele deve voltar para o clássico contra o América. E a partir dali, do América até o final do Campeonato Brasileiro, serão 14 rodadas. E tenho certeza que o Matheus Pereira vai ser muito importante para o Cruzeiro visar, alcançar, melhor dizendo, seu principal objetivo na temporada, que é a Copa Sul-Americana. Muito bem, sobre o jogo contra o Santos, curiosidade, né? O Cruzeiro no primeiro turno, quarta rodada, me recordo que um sábado à tarde no Independência, o Cruzeiro bateu o Santos por 2-1. Naquele jogo, Rafael Bilu fez sua estreia como titular e rompeu o tendão de Aquiles com 5 minutos do primeiro tempo. E aos 8 entrou o Wesley, que vivia uma seca de gols desde que estava lá no Palmeiras, enfim. Arrebentou com o jogo o Wesley, fez 2 gols. E naquela vitória do Cruzeiro, o Cruzeiro era líder do Campeonato Brasileiro. Era um jogo ainda de início da rodada, né, da quarta rodada. E ali o Cruzeiro completava 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Então o Santos traz esta boa recordação para o torcedor celeste. Que seja assim no duelo de quinta-feira na Vila Belmiro, que vai ser uma guerra no bom sentido, porque o Santos está na zona de rebaixamento, vem de derrota para o América, que era o lanterna do Campeonato Brasileiro. E então o bicho vai pegar. E o Cruzeiro não tem nada a ver com isso, precisa vencer o Santos Futebol Clube. E dados, números que chamam a atenção do torcedor do Cruzeiro, que dizem respeito ao treinador Zé Ricardo, sobre as suas estreias por equipes. Antes do Cruzeiro ele comandou 8 clubes, né? Flamengo, Vasco, Botafogo, Fortaleza, Internacional, o Qatar SC, o Vasco inclusive com 2 passagens, e o Shimizu S-Pulse do Japão. E em suas estreias por estas equipes, um aproveitamento superior a 79%. Foram em 8 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como visitante, será o caso de Cruzeiro e Santos, ele comandando uma equipe em sua estreia, 3 vitórias e 1 empate. Então ele não sabe o que é assumir um clube, estrear como visitante e perder. Então que seja assim. Só para dar um panorama na cabeça do torcedor do Cruzeiro, em 2016 ele comandava o Flamengo, vitória para cima da Ponte 2-1.
Campeonato Brasileiro como visitante. Em 2017, comandava o Vasco, vitória sobre o Grêmio, o Vasco mandante. Campeonato Brasileiro. Gol do Matheus Vital, hein? Foi o gol da vitória do Vasco, marcado pelo Matheus Vital, hoje jogador dele aqui no Cruzeiro. Em 2018, ele estava no Botafogo, estreou com empate fora de casa contra o Paraná, também Campeonato Brasileiro. Ainda pelo Brasileiro, em 2019, ele era comandante do Fortaleza, e aí ele perdeu para o Internacional jogando em casa, lá em Fortaleza. Então a única derrota dele, Campeonato Brasileiro. E aí, 2021, lá na Copa do Príncipe do Catar, ele venceu o Alcor, ele era técnico do Qatar SC, por 2-1 ele venceu. Em 2022, ele comandando o Vasco, 4-2 para cima do Volta Redonda. O Vasco foi visitante, Campeonato Carioca. Foi a estreia mais fraca, entre aspas, né? Uma competição de um nível técnico menor, com um adversário, né? Mais simples. E em 2022, ano passado, no futebol japonês, pelo Shimizu, ele venceu a equipe do Avispa, pelo campeonato japonês. Então, é um panorama para o torcedor se apegar aí, né, aos bons números do Zé Ricardo. Falta a publicação do nome do Zé Ricardo no bid da CBF para ele comandar o Cruzeiro na estreia, o que deve acontecer na próxima segunda-feira. Sábado e domingo não tem expedientes na CBF. Pincelando outras coisas aqui do Cruzeiro, rapidamente, o time feminino que já tem o Jonas Urias, de 34 anos, como novo treinador, embora o Cruzeiro ainda não tenha confirmada esta informação. Ele chega para a vaga do Felipe Freitas, que comandou o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro foi eliminado pelo campeão Corinthians. Ele deve chegar em outubro, lembrando que o Cruzeiro estreia neste mês de setembro contra a equipe do América no Campeonato Mineiro. E aí em outubro, começando aí o trabalho então do Jonas Urias, que foi campeão sul-americano, medalha de bronze no Mundial feminino, com a seleção brasileira sub-20, e ele que em clubes comandou o Esporte Clube do Recife. É um detalhe do time feminino. Sobre o time júnior do Cruzeiro, para eu fechar, time sub-20, neste sábado tem um duelo importante entre Remo e São Raimundo. E por que eu tô falando isso? Porque o Cruzeiro sub-20 venceu o Ceilândia por 4-0 na primeira fase, e na segunda fase, que já é oitavas de final, 2 vitórias para cima do América por 2-0, na ida e na volta. Tem 9 pontos, são 3 vitórias e 8 gols de saldo. E aí o cruzamento da fase quartas de final do Brasileiro Sub-20, ele é por campanha. O Cruzeiro tem a melhor campanha até aqui. Mas o Remo, se vencer amanhã o São Raimundo, neste sábado, o Remo joga em casa, o Remo, se vencer aí por 2 gols de diferença, vai superar a campanha do Cruzeiro. O adversário do time de melhor campanha está definido, é o Grêmio. Então, o Cruzeiro vai muito bem no Campeonato Brasileiro Sub-20 e vai muito bem também no Campeonato Mineiro Sub-20, já na fase semifinal, clássico contra o Atlético. E do time Sub-20 tem um atacante super legal, que é o Fernando, que tem 21 gols nesta temporada, 2 assistências, em 33 jogos, 21 gols, média de 0,64 gol por partida. Vale ficar de olho, Fernando, atacante da base, e quem sabe ele será pensado aí para trabalhar com os profissionais. Esse foi o Pacotão do Cruzeiro em nome de TIM. Com o 5G da TIM, você compartilha toda a emoção do futebol em tempo real. Surpreenda-se com a líder em 5G. Até a próxima, tamo junto, um abraço!